Ouça a um som certo. O evangelho não tem som incerto. Paulo disse, se uma trombeta soar, se um soldado ouvir um toque de corneta, há muitos veteranos aqui esta manhã, eles sabem o que significa retirada, eles sabem como soam estes diferentes sinais desta corneta. E se esta corneta não dá um som certo, apenas um monte de barulho, como o soldado saberá como se preparar? Se uma igreja diz faça isto, uma outra igreja diz faça aquilo, e uma igreja diz faça isto, uma outra diz faça aquilo, como pode o cristão saber o que fazer? Um dia uma coisa e uma outra coisa. Porém, eu lhe digo, meu querido irmão, eu lhe direi um lugar onde não há som incerto, é na Bíblia, a palavra eterna de Deus, é o Evangelho, e o Evangelho é o poder e demonstração do Espírito Santo colocado em ação. Sim, som incerto. Jesus, encontrando-se na terra, ele sabia onde ele estava firmado. Ele sabia quem ele era. Ele disse, eu tenho poder para dar minha vida, eu tenho poder para tomá-la novamente. Nenhuma incerteza com isso. Eu tenho, aleluia, eu agora tenho o poder para dá-la, eu tenho o poder para tomá-la. Sim, Senhor, ninguém me detém. Qualquer homem ou mulher que nasceu do Espírito de Deus sabe onde está firmado, independente do que aconteça, ou quantos digam sim ou não. Ele sabe onde está firmado, não há som incerto. Aleluia! Oh, que coisa! O homem que possui isto, a mulher que possui isto, oh, que pessoa bem-aventurada é! Não é de se admirar que Davi disse que eles eram bem-aventurados, a pessoa bem-aventurada. Coloque-o na mesa de operação e tente cortar a bênção dele, você nunca encontra. É um poder escondido, é algo escondido. Oh, porém ele está ali. Cada homem e mulher que chegou a tê-lo sabia que o tinha, nenhuma incerteza sobre ele. Cada homem que nasceu do Espírito de Deus sabe quando ele passou da morte para a vida, sabe o lugar, a hora, o minuto, quando a morte mudou para a vida, quando a incredulidade na Bíblia mudou para crer em cada palavra dela, quando coisas arrogantes, orgulhosas passaram para cristãos humildes, eles sabem quando a morte passou para a vida. Amém. Todo homem que o tinha algo diferente, o mundo sabia disto. Toda mulher que o tinha algo diferente e o mundo sabia disto. O mundo pode vê-lo, suas ações provam o que você é. Você pode dizer que o tem, porém suas ações falam tão alto que não se pode ouvir sua voz. Sua vida fala o que você é. Sansão, ele era um homem possuído por ele. Agora, muitas pessoas tentam fazer de Sansão um enorme homem, de ombros enormes, que vai e agarra os portões da cidade e sai intacto. Isso não é nenhum grande mistério para mim. Ver um homem fazer isso com ombros desse tamanho? Sansão não era um grande homem. Toda a escritura declara-o ser um nanico, um pequeno homem. E ele era abençoado. Por quê? Ele nasceu dessa maneira. Essa é a maneira que você se torna abençoado. É quando você nasce dessa maneira. Não quando algum sacerdote o abençoa ou algum pregador batiza. Porém, quando Deus, pelo Espírito Santo, dá novo nascimento. Então você nasce um filho de Deus. Sansão o tinha em si. E não era Sansão. Era o poder escondido dentro dele. Não é alguma palavra mágica. Não é esfregar um pé de coelho detrás de seu ouvido, cuspir numa ferradura de cavalo e lançá-la o que faz a mágica. Não é isso o que faz um homem viver uma vida diferente. Não mais do que unir-se a uma igreja ou colocar seu nome num livro ou ser batizado. O que faz um homem é quando Deus, através de nascimento, dá-lhe o poder escondido e o abençoa através do Espírito Santo em sua vida, o que o faz o que ele é. Sansão, quando ele foi lá, o leão veio na direção dele. Oh, que coisa! O leão ia atacá-lo. Um nanico de cabelos encaracolados, mais ou menos assim, 7 pequenos cachos efeminados, caídos no ombro dele, e ele era um fraco. Ele era um nanico, ele era um anão, como todo homem é sem Deus, sim. Porém, subitamente, quando o leão estava para atacá-lo, o poder escondido surgiu. O Espírito Santo veio sobre ele, e ele agarrou o leão e o matou como se fosse um cordeiro. É aí onde está. O cristão não se vinga. O cristão não discute a respeito. O cristão permanece quieto e esse poder escondido, a bênção do Espírito Santo, se põe a funcionar por ele. Manifesta. Aleluia! Isso Davi o tinha.
Quando ele dançou diante da arca do Senhor, ele o tinha. Ele sabia do que estava falando. Logo, é por essa razão que ele não teve medo de Golias. Não foi a pedra que Davi tinha em sua funda que matou Golias. Não era a funda que ele tinha em sua mão que matou Golias. Não foram as pedras que ele tinha em seu bolso que mataram. Foi o poder escondido, aquela bênção de Deus. Quando Davi abriu mão do que ele tinha, Deus tomou isso e o abençoou com um poder escondido. Logo, não foi Davi, não foi a pedra, não foi a funda, foi aquela bênção que estava sobre Davi que matou o inimigo de Davi. Amém. Os filhos hebreus o tinham, eles tinham coragem. Eles disseram: nosso Deus é capaz de nos libertar da fornalha ardente, porém nunca nos inclinaremos. Não houve incerteza nisso, nenhum som incerto. Não houve som incerto para Davi quando ele disse: vocês querem me dizer que deixarão esse filisteu incircunciso ficar ali e desafiar os exércitos do Deus vivo? Disse: eu mesmo lutarei com ele. Amém. Nenhuma incerteza. Davi sabia onde estava firmado. Deus disse: Davi, eu te tirei do aprisco quando tu não eras mais que um menino que tomava conta de ovelha. E eu tornei teu nome grande entre os homens, como grandes homens do mundo. Natanael olhou para ele e disse: faze tudo o que está em teu coração, pois Deus está contigo. Nenhuma incerteza. Eles conheciam a Deus. Eles tinham a experiência. Nenhum som incerto a respeito. Davi disse: eu irei lutar com ele e hoje eu cortarei sua cabeça. Nenhuma incerteza. Não era Davi, era Deus nele. Era aquele poder escondido. Nem um pouquinho de incerteza. Tudo positivo, nenhum negativo. Os filhos hebreus disseram: nós não nos inclinaremos aos seus deuses. Nós não adoraremos as suas velhas religiões formais. Deus é capaz de nos libertar. Porém, se ele não o fizer, estamos dispostos a morrer para a fornalha ardente. E sabe o que aconteceu? Quando eles tomaram Deus em sua palavra e entraram na fornalha ardente, aquele poder escondido surgiu. Amém! Permaneceram todos em volta deles e eles tiveram companheirismo. Um semelhante ao Filho de Deus se achava entre eles, abanando a brisa do calor e tendo companheirismo no meio da maior dificuldade que eles já passaram. E cada homem ou mulher que nasceu do Espírito de Deus, quando a hora chega, toma uma decisão e fica do lado de Deus sem nenhuma incerteza. No meio da angústia você terá companheirismo, nenhuma incerteza. Eles lançaram Daniel na cova dos leões. Nenhuma incerteza. Ele ficou ali. Ele tinha poder escondido. Não um pé de coelho em seu bolso. Não um amuleto para usar em seu pescoço. Deixam-me doente com todas essas cruzes e amuletos e tudo mais que tanto protestante como católico usa. Não há virtude nele. Não tem problema ter isso. Porém, adorar da maneira que vocês fazem, pendurar em seu carro e pensar que isso o impedirá de ter um acidente, não funcionará. Somente a mão de Deus pode fazer isso. Amém? A serpente de bronze não tinha problema. Não havia condenação na serpente de bronze. Porém, quando começaram a se afastar de Deus e a adorar a serpente, o profeta a despedaçou. Amém! Aí está, Daniel entrou sem nenhuma incerteza. Deus é capaz de me libertar daqueles leões. Porém, o jogaram na fornalha ardente. E eu creio que quando os leões começaram a se aproximar dali, olharam para ele, eis que um halo de fogo se achava em volta de Daniel. Qualquer animal tem medo de fogo, você sabe disso. Aqueles leões recuaram. O que foi isso? O poder escondido que estava no coração de Daniel surgiu e revestiu ele todo. Foi aquele poder escondido, aquela bênção de Deus que estava na vida daquele profeta, que o encobriu com um fogo flamejante, como em Datã aquele dia, quando Geazi olhou e viu o que estava em volta de Elias. Anjos de fogo, carruagens de fogo. Ali aquele poder escondido estava em volta de Daniel. Pedro e João, quando eles passaram pelo portão chamado Formosa, o Senhor falou com eles sobre um homem coxo deitado ali. Não houve incerteza. Eles não tinham nenhuma instrução. Eles nem mesmo pertenciam a uma igreja. Eles não pertenciam a uma denominação. Porém, não houve nenhuma incerteza sobre a experiência deles.
Eles tinham o positivo. Eles não tinham dinheiro, eles não tinham associação, eles não tinham instrução. Porém, Pedro disse: mas o que tenho, isso te darei. Em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. Eles tinham poder escondido. Eles se vestiam como outros homens. Eles andavam na rua, eles comiam como outros homens. Porém, eles tinham uma bênção dentro deles que dava-lhe uma certeza de saber onde estavam firmados.